Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, que Deus possa abençoar o seu domingo. Mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Gigante da Colina. A gente vai falar aqui sobre a preparação do Vasco da Gama. Hoje é um dia aí de folga para os atletas vascaínos, mas a gente já tem o esboço do time que vai enfrentar a equipe do São Paulo. A gente vai te explicar se o Vasco da Gama vai poupar ou não atletas. Vamos falar muito aí sobre retorno de dois jogadores importantíssimos aí para o Vasco. O Vasco investiu uma grana muito alta nesses atletas e hoje a gente teve novidades aí com relação ao retorno aí dos dois, tá? Vamos abordar a situação do fornecedor de material esportivo do Vasco da Gama, novidades muito positivas e o seguinte, a situação do executivo de futebol. O nome do Marcelo Santana está sendo muito questionado aí dentro do Vasco da Gama, principalmente por conta da última janela. E o nome do Rodrigo Caetano aí pintando com força no Vasco da Gama para 2025. Então, muitas novidades para a gente trazer aqui para você, torcedor vascaíno, nesta manhã, comecinho de tarde. O seguinte, vamos começar falando aqui sobre o futebol, porque hoje é um dia de folga aí para os atletas do Vasco da Gama. O Vasco da Gama que enfrenta o São Paulo no dia 16 e que no dia 19 enfrenta a equipe do Galo. Pessoal, a tendência é que o Vasco da Gama vá com o time titular para enfrentar a equipe do São Paulo. Isto porque há um consenso de que o Vasco da Gama ainda não atingiu a sua meta no Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa chegar aos exatos ali 48 pontos para estar na Copa Sul-Americana, perfeito? Então é o seguinte, o Vasco ainda precisa de 11 pontos. Como o último jogo do Vasco da Gama foi no dia 5 contra o Juventude, a tendência é que, como o jogo é no dia 16 contra o São Paulo, que a gente vá com força máxima, até porque esse jogo é às 21h45, é o jogo da Globo. Isto independe aí do jogo contra o Atlético, perfeito, pessoal? E o seguinte, né, o Atlético tá ali com 6 desfalques ali para a partida contra o Vasco. O Vasco pode se beneficiar disso. Inclusive lá em Minas Gerais, a classificação do Galo é dada como certa por toda a imprensa, mas foi o que eu falei para vocês quando eu estava lá na Arena MRV no jogo. Na minha opinião, o Galo deixou essa classificação escapar exatamente lá. O Galo poderia ter feito 3-1 e deu uma brecha muito grande. O Vasco tem que vencer uma vitória simples para levar para os pênaltis. Meus amigos, situação aqui envolvendo o retorno de jogadores, tá? Eu fui atrás dessa informação, eu já falei isso aqui no vídeo de ontem, tá? E vou falar aqui novamente para você entender, tá? Apesar de Emanuel Capasso e também o Luca Orelhano ter muito mercado aqui no continente americano, tanto na Major League Soccer como no âmbito sul-americano, a tendência é que esses dois jogadores sejam aproveitados pelo Vasco da Gama em 2025,
viu? Principalmente o Aureliano, que vive um bom momento lá nos Estados Unidos. A tendência é que retorne. O Aureliano ligou para o Pedrinho, pediu para poder voltar aí para o Gigante da Colina. Mais uma informação importantíssima: o Vasco vai ter roupa nova a partir aí do mês de maio de 2025. O Vasco estendeu o contrato com a Capa até maio e o Vasco definiu ali a situação do fornecedor de material esportivo. O Vasco tinha uma proposta ali, ou melhor, tem uma proposta fundamentada da Puma para pagar o Vasco da Gama 23 milhões, mas chegaram mais duas propostas aí pro Vasco. Uma é da Nike. Essa proposta da Nike é nos mesmos modelos aí do Corinthians, é o retorno da Nike aqui ao Brasil. A Nike quer competir o mercado carioca com a Adidas, que patrocina aí o Flamengo. Então o Vasco, quem cuida dessa negociação, inclusive, é o senhor Carlos Amoedo aí, que faz essa negociação aí com a Nike, perfeito? E o seguinte, o Vasco também tem uma proposta muito boa aí da japonesa, da Mizuno, certo? A Mizuno quer entrar aqui na América do Sul e quer o Vasco da Gama como carro forte aí, carro-chefe da empresa aqui na América do Sul. Então é o seguinte, pessoal, o Vasco vai arrecadar uma grana muito boa. Eu até acredito que seja a Nike, essa empresa, por conta até das ações de marketing com o Felipe Coutinho, que é atleta patrocinado aí pela Nike, perfeito? E o seguinte, pessoal, outra informação aqui que a gente passa para vocês. Vocês sabem que na última semana a gente teve um informativo de que antes da contratação aí do Marcelo Santana, o Pedrinho tentou tirar o Rodrigo Caetano, campeoníssimo aqui no Vasco da Gama, da CBF. E a informação é a seguinte: o Pedrinho tem conversado com o Rodrigo Caetano. O momento da CBF não é legal, um momento muito conturbado lá, até no tocante ali às eliminatórias ali, e o Vasco tem sim a intenção de contar com um cara aí com mais bagagem aí de mercado aí para exercer essa função de executivo de futebol. Internamente ali pelos pares do Pedrinho, o nome do Marcelo Santana, certo, tem sido muito questionado até pela última janela, porque ficou devendo ali a situação de um zagueiro. Então, gente, muitas novidades positivas aí, Vasco se reestruturando e situações aí que vão gerar grana e retorno para o Vasco da Gama. Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!